Estou chegando em chicopiraju.blogspot.com.br. Pois é, tem final no Comercial nesse dia 5 de agosto, em Comercial A contra Expressinho Ferroviário. Tem preliminar com os garotos da escolinha de futebol do Marcelo Rocha, pouco antes da decisão. E a preliminar aí da Copa Pedro Jonas da Silva. Esse jogo às 8h15 com os garotos, às 8h45 a bola rola para Comercial A e Expressinho Ferroviário. Piraju contra Santa Cruz do Rio Pardo e antes o futuro treinado aí pelo Marcelo Rocha. Então tá aí também os destaques da artilharia, o pessoal que vem fazendo bonito lá no campo do Comercial, né? Um abraço para toda a galera, o flamenguista Popó de cabeça inchada, o Bolão, Luciano Lousada, Denilton, Fumaça, a galera do apito, né? Aqueles que estarão apitando o jogo, um grande campeonato e a súmula aí já também pronta para o duelo entre Comercial e Expressinho Ferroviário. Bola vai rolar no campo do Comercial. Tem aí os destaques também, né? Começa o campeonato de futsal no próximo dia 7, nas dependências do Marrecas Clube. Tá aí toda a tabela, 5 times na disputa a partir do dia 7 de agosto, jogos no ginásio do Marrecas à noite. Neste domingo, mais uma etapa dos peladeiros, é o penúltimo domingo, galera brigando pela classificação e tá aí, né? Muita gente já participou, somente 14 irão estar disputando o título, mais 4 reservas, 2 para cada time, uma grande festa. Estava programado para hoje o início do campeonato suíço, não teve em virtude das condições do gramado, preservar a integridade física dos atletas, Brasil, Paraguai, Chile e Colômbia num grupo, Uruguai, Equador, Bolívia e Argentina no outro. Já o PFB Futebol Clube jogou na Água Vermelha e voltou a vencer, venceu por 10-3, 42% quase de aproveitamento no ano, saldo positivo de 3, perto de marcar o gol de número 200, né? Já marcou 197, tomou 194, quase 42% de aproveitamento, melhorando aí o aproveitamento a equipe do PFB Futebol Clube, que jogou neste sábado. Grandes defesas do Rodrigo, Marcelo improvisado na zaga, também se saiu muito bem. Falei um pouco antes aí dos peladeiros, né? Tá aí o seu Zene, ó. Este viu o Pelé jogar, né? Pelé parou, mas o Zene continua jogando e vai estar no domingo pela manhã com certeza também participando da festa. O Leonardo, eu, estivemos comendo aquela costela aí ofertada pelo Lucas. O Igor esteve lá auxiliando no almoço também. Uma grande confraternização entre o pessoal que joga todos os domingos pela manhã, né? A galera realmente marcou presença, foi uma grande festa, teve mesa de truco, teve, enfim, uma grande festa e essa delícia aí que foi saboreada neste sábado nas dependências do Marrecas Clube. Que mau tempo que nada, né? A galera aproveitou, se divertiu, deu boas risadas, botou a conversa em ordem, né? E aproveitou aí também para curtir um sábado diferente. A galera que todos os domingos já às 7h30 da manhã já está nas dependências do Marrecas para correr atrás da bola. Neste sábado estiveram logo cedo, mas o motivo foi outro. Essa grande festa, essa grande confraternização. Tá aí a galera, parte dela, né, que esteve almoçando neste sábado no Marrecas Clube, nesta grande costelada aí, costelão realmente delicioso, saboroso, e a galera aproveitou para fazer aquela festa sem sombra de dúvidas. Amanhã volta tudo ao normal, né? Amanhã é o pessoal correndo atrás da bola, tentando até eliminar um pouco aí de tudo que foi consumido neste sábado no Marrecas Clube. Novamente aí na tela para você a tabela, né? Jogos do Grupo A que ficam para o sábado que vem, Brasil contra a Colômbia e o Chile contra o Paraguai. Jogos do dia 4, dia 11 não tem por causa do futevôlei, né? Então fica para o dia 18, Brasil e Colômbia, Chile e Paraguai. Jogos do Campeonato Suíço por sorteio, categoria livre, nas dependências do Marrecas Clube. No Grupo B, os jogos que ficam então para o próximo final de semana, dia 18, né? Não no dia 11, Uruguai contra a Argentina, o Equador contra a Bolívia. Ainda no Marrecas, tá aí os garotos da categoria de base, né? Garotos que fazem aí os seus treinamentos na quadra.
essa equipe que selecionou alguns atletas, um grupo, para poder representar Marrecas, para poder representar Francisco Beltrão, essa modalidade de futsal que é muito forte. Tá aí o Edson treinando os garotos, né? O Edson, maiores nomes do futsal aqui de Francisco Beltrão, né? Já muitos títulos, jogos dos comerciários, municipal de futsal, campeonatos na região. É um grande nome, joga muito bem no salão, no suíço, mas no salão é um fenômeno realmente o Edson. E passando um pouco aí dos seus conhecimentos, treinando essa garotada. Não é fácil jogar no gol, né? E o Edson aí aproveitando para passar um pouco da sua experiência para os garotos nas dependências do Marrecas Clube. Tá aí um pouco das atividades que foram filmadas, né? Gilney, o Nilo, o Edson, o Velho, toda a galera aí que está trabalhando, os pais acompanhando. Eu digo o nosso amigo Ronaldo, né? Vendo aí o filhão seguindo os caminhos aí, jogando futebol. A importância da prática esportiva realmente é muito grande. Como a gente sempre diz, né? Não é só a questão da competição, mas a questão mesmo da formação de caráter, da formação de cidadania. Aí então um pouco aí das imagens que foram registradas esta semana nas dependências do Marrecas Clube, e esses garotos com certeza estarão assistindo o campeonato de futsal que começa já na semana que vem, campeonato de futsal da categoria livre. Tá aí na tela para vocês, né, os resultados que nós tivemos neste sábado, série prata e série bronze. Destaco aqui a vitória do São Miguel sobre o Cressol Vermelho, Galo 2 vizinhos pelo placar de 1-0. Siqueira Campos, né, venceu Mariópolis por 2-1. Tivemos na bronze ontem o empate entre a equipe do Norte Futsal. Hoje dependia de uma vitória de União da Vitória e ela veio pelo placar de 6-4, meu amigo. 6-4, a equipe de União da Vitória conseguiu vencer. E tem aí na próxima semana, olha aí, campeonato da Chave Ouro, ó. Foz Cataratas contra Matelândia, e o Marreco, que perdeu pela Liga neste sábado para o Blumenau por 5-3, joga no dia 7, novamente no Arrudão, pela Série Ouro, contra a equipe de São José dos Pinhais, né? Então tá aí os destaques. Tivemos a primeira vitória do Guarapuava, 4-2 sobre o Toledo, jogo que foi disputado da Série Ouro. Marreco joga na terça, hoje teve a vitória do Guarapuava, 4-2 sobre a equipe de Toledo. Destaques aí também das categorias de base do futebol de campo. Cascavel e Iverê ficaram no empate em 1-1 no Sub-15 e também no Sub-17, né? O Campeonato Paranaense, futebol Sub-15 e Sub-17, 1-1 Cascavel e Iverê, né? 1-1 Cascavel e Iverê, nós tivemos a derrota do Clube Esportivo União. Não é esse resultado que está aparecendo na tela não para o Foz, tá? O jogo foi contra Maringá no Sub-15 e a equipe perdeu aí pelo placar de 4-0. O jogo foi disputado na manhã deste sábado no estádio Anilado, com vitória aí do Maringá sobre o Clube Esportivo União pelo placar de 4-0, Campeonato Paranaense de Futebol de Campo. Temos ainda aqui os destaques de alguns amistosos. O Milan ganhou do Barcelona por 1-0, gol do André Silva aos 48 do segundo tempo, meu amigo. Um grande jogo aí, essa Copa dos Campeões, né? Uma prévia do que vai rolar aí no campeonato ou nos campeonatos pela Europa. Classificação do Brasileiro da Série B, olha o Londrina aí na zona do rebaixamento, ó, Londrina, CRB, Sampaio Corrêa e Boa Esporte, né? Situação delicada do Londrina, que perdeu para o Guarani. Já eu trago aí os resultados da Série B. Série B que tem o Fortaleza líder, 37 pontos, 34 o CSA, o Vila Nova em terceiro com 30, o Atlético Goianiense em quarto, também 30. O Guarani, que venceu o Londrina, aparece na quinta colocação. Figueirense, Avaí, Coritiba, Goiás e Ponte Preta. O Coxa, mal por enquanto. Na Série A, a classificação, já tivemos alguns jogos neste sábado, já os resultados. Chapecoense, Atlético Paranaense, Paraná e Ceará na zona do rebaixamento, né? Brigando ali, ó, América Mineiro, Vasco, Sport, Vitória, o Santos e o Bahia. Na parte de cima da tabela, o Flamengo, que perdeu para os reservas do Grêmio. São Paulo pode ser líder neste domingo se vencer o seu jogo contra o Vasco. O Grêmio pulou para terceiro. O Inter, que joga na segunda contra o Atlético Mineiro, quarto e quinto, respectivamente,
Palmeiras em sexto, Palmeiras contra o América Mineiro, estreia do Felipão. Tivemos Tupi 2, Volta Redonda 1, Cuiabá 2, Tombense 1, jogos da Série C. E o 13 teve o gol do Marcelinho Paraíba, mas não adiantou. O campeão da Série D, a quarta divisão, foi o Ferroviário, que na ida havia vencido por 3-0 o Ferroviário, campeão da quarta divisão. Tivemos Criciúma 1, Sampaio Correia 0 pela Série B, pela Série C, Náutico 2, ABC 0, Botafogo 2, Ipiranga 0, jogos do Brasileiro da Série C, tá? Já eu trago aí também a classificação. Na Série B, além da vitória do Criciúma, Fortaleza 2, Coritiba 1, Brasil 1, Goiás 0, Vila Nova 1, São Bento de Sorocaba 0, Ponte Preta e Avaí um grande jogo e um péssimo resultado para a Macaca, Ponte 2, Avaí também 2 foi o placar final deste duelo. Na Série A foram 3 jogos e gols só no Grêmio e Flamengo, um do Jael de cabeça, o Marinho, o Jael foi o melhor em campo, perdeu até um pênalti, Botafogo e Santos, Corinthians e Atlético Paranaense, a rede não balançou, 3 jogos e apenas 2 gols. Tivemos Campeonato Paulista Sub-15, aí Oswaldo Cruz 3, Linense 1, São Paulo 2, Mirassol 1, nenhuma zebra, né? As equipes grandes não perderam no Sub-15, no Sub-17, nem no Sub-20. Copa Paulista, Ponte Preta e Ferroviária empataram pelo placar de 1-1. No Paulista Feminino, vitória do Corinthians sobre o Taubaté por 5-2, Rio Preto 4, Audax 1, São José e Santos ficaram no empate em 1-1. No Campeonato Paulista de Futebol Feminino, as emoções da segunda fase da competição. Tivemos ainda, né, vários outros jogos aí, Campeonato Paulista da segunda divisão, vitória do Paulista sobre o Itapirense, o Flamengo venceu a equipe do Mauá. Tivemos também neste sábado, bola rolando ainda no interior paulista, no Paulista da segunda divisão, um empate entre Itararé e América de São José do Rio Preto, lá em São José do Rio Preto. Inter de Bebedouro e Francana ficaram no empate em 1-1. Foram as emoções dos jogos que nós tivemos neste sábado, né? Então, sábado recheado no interior paulista com o Paulista da segunda divisão, mais resultados aí, ó. Também a Copa Paulista, né? Com São Caetano 3, Bragantino 0, São Bernardo 0, Taubaté 1, Inter de Limeira e Desportivo Brasil empatando em 0-0. E muita emoção no futsal na região sudoeste do Paraná. Copa Paulista que teve vitória do Votuporanguense, goleada 5-0 sobre a Penapolense, Rio Claro 1, Noroeste 0, 15 de Piracicaba e Red Bull empatando pelo placar de 3-3, alguns jogos aí, tudo que de melhor rolou pela Copa Paulista. A Bárbara e a Fernanda ficaram com o vice-campeonato na etapa de Viena do vôlei de areia, né? Perderam a decisão para as donas da casa, para as austríacas aí, a Bárbara e a Fernanda perderam por 2-1. Até venceram o primeiro set, mas depois perderam o segundo e o terceiro. Liga Futsal, na segunda-feira tem Intelli e Corinthians, né? Jogo interessante aí da Liga Futsal, Corinthians que perdeu a primeira em casa e que agora vai buscar a reabilitação diante da equipe da Intelli. Também vale o destaque ainda, já que estamos falando de futsal, neste domingo tem Joaçaba contra Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, grande equipe. Joaçaba, uma campanha irregular, vamos dizer, uma campanha de altos e baixos na Liga Nacional. Tivemos Copa Grill 4, Foz Cataratas 0, Marechal Cândido Rondon, grande vitória. São José e Tubarão ficaram no empate em 2-2, jogos da sexta-feira, porque neste sábado, né, é bom nem dizer, mas vamos dizer aí, o Marreco perdeu para o Blumenau por 5-3. Tá aí a classificação, Marreco na 12ª colocação, na frente do Joaçaba, do Tubarão, do Cascavel, do São José, da Soeva, da Intelli e do Chauzi, e um pouco atrás ali do Minas, do Foz Cataratas, do Jaraguá. Liderança do Carlos Barbosa, que joga neste domingo, Atlântico vem em segundo, Joinville, Pato, grande campanha em quarto, Magnus, Blumenau, Copa Grill, Corinthians, Jaraguá, Foz Cataratas, Minas e o Marreco na 12ª colocação, à frente ali do Joaçaba, o Marreco 13 jogos contra 12. Neste sábado, Cascavel goleou o Chauzi, normal, né? 10-3, e o Marreco perdeu de virada para o Blumenau Futsal pelo placar de 5-3. Não foi uma noite das mais agradáveis, não, para o torcedor do Marreco, que foi até o ginásio. Copa do Mundo Feminino Sub-20 neste domingo, na segunda-feira, né? Tem Nigéria contra a Alemanha, Haiti contra a China, Paraguai contra a Espanha, Estados Unidos contra o Japão.
Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20. O Brasil entra em campo neste domingo por esta competição, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Segunda-feira tem Salgueiro e Remo, jogo do Brasileiro da Série C, né? Tá aí também a terceira divisão com o seu andamento, terminando ainda a fase de classificação, definindo os classificados. O Operário da cidade de Ponta Grossa já está garantido entre os 8, buscando estar entre os 4 para se garantir na Série B. Segunda-feira também tem Brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro contra o Internacional de Porto Alegre. Grande jogo, porque como vocês viram ali, é quarto contra quinto, equipes que vêm bem na tábua de classificação. Copa das Nações de Futebol Feminino, o Brasil conseguiu apenas uma única vitória sobre o Japão, que perdeu para todo mundo. Perdeu para os Estados Unidos por 4-1, a Austrália, empatada em pontos com os Estados Unidos, bateu o Japão pelo placar de 2-0. No campeonato chinês, muitas assistências do Renato Augusto e o Benjin venceu o Hebei pelo placar de 6-3 e teve dois gols do Paulinho na vitória do Guangzhou Evergrande sobre o Tianjin Teda pelo placar de 3-0. Os brasileiros fazendo a festa aí na China. Esta semana tivemos a derrota do São Paulo para o Colón pelo placar de 1-0, né? Lance que o Diego Souza aí chutou, sorte dele que o juiz não viu. O Deportivo Cali se classificou à próxima fase e o Fluminense teve um golaço olímpico do Sormosa, venceu o Defensor por 2-0 na Liga da CONCACAF. Vitórias do Tauro e do Herediano foram as equipes que venceram aí pela Liga da CONCACAF neste meio de semana, nesta semana que está terminando, está tendo o UFC, disputa de cinturão, e amanhã a gente vai trazer aí os resultados. Pela Liga Europa, o Rangers, o Salzburg, o Ljubljana, o Tel Aviv, também a equipe da Polônia, o Sevilha, o Maccabi Haifa, o Valur, foram equipes que se classificaram à próxima fase da Liga Europa. Muitos times, né? A segunda competição europeia mais importante, classificação também do Atalanta, do Ufa, do FSB, do Almaty, que eliminou o Alkmaar. O Bordeaux da França espantou a zebra, o Burnley se classificou, o Dudelange, o Spartak e o Lecce da Polônia, equipes que se classificaram aí. Tivemos ainda a classificação dos Algiris da Lituânia, o Atromitos da Grécia, o Bratislava também se classificou, o Hibernian da Escócia, o Besiktas espantou a zebra, o Copenhague, o Torpedo, o Vitesse e o Maribor. Equipes garantidas aí na próxima fase, teve várias goleadas. O RB Leipzig espantou a zebra, o Linz da Áustria, o CSKA Sofia, o Nordsjælland da Dinamarca, o Apollon, também classificação do TNS de País de Gales, do Mariupol, do Niederkorn, do Sparta Praga, jogo que teve 2 expulsões, teve um jogo que teve 3 expulsões, né? Classificação ainda do Alashkert, do Molde, do Larnaca, da AEK, do Chipre, o Trentin, o Dinamo Minsk, o Flora, o Hajduk Split da Croácia se classificou, o Partizan, o Zrinjski da Bielorrússia e o RB Leipzig da Alemanha. Pela Copa do Brasil, né? Palmeiras perdeu pênalti e não conseguiu vencer o Bahia. O jogo terminou empatado em 0-0. Foi o placar final. Aí o Verdão errou um pênalti, jogo que teve a atuação do VAR. 7 minutos demorou para o juiz voltar atrás no cartão vermelho. Dinamo Kiev 1, Shakhtar 0 pela primeira liga do campeonato ucraniano, jogo que foi disputado no dia de ontem. E dando sequência aqui, né, agradecendo a você que nos acompanha, todos os resultados. Ó, falei aí da derrota do Londrina, perdeu em casa para o Guarani por 2-1. Oeste e Boa Esporte empataram em 1-1, jogo com muita chuva. CSA 1, Juventude 0, placar final dos jogos da sexta-feira do Campeonato Brasileiro da Série B. Supercopa da Turquia, decisão neste domingo, Galatasaray contra o Akhisar. Vamos ver quem leva aí o primeiro título da Turquia neste ano, abrindo já as temporadas europeias. Tivemos alguns campeões neste sábado e eu vou trazer aqui os resultados, né? Copa do Mundo Feminino Sub-20, falei que o Brasil joga neste domingo, ó, Brasil contra o México, jogando Coreia do Norte contra a Inglaterra, Nova Zelândia contra a Holanda e França contra a Gana. Todos esses infográficos aqui é do aplicativo resultados.com, tá? Classificação do Brasileiro da Série C, Botafogo, Operário, Cuiabá e Bragantino. Botafogo e Operário já garantidos na próxima fase, Ipiranga e Joinville na zona do rebaixamento. Joinville já rebaixado a próxima para a Série D, já rebaixado para a 4ª divisão do futebol nacional. No outro grupo, Náutico, Acreano, Santa Cruz e Botafogo na zona de classificação.
com o Náutico já garantido. Juazeirense e Salgueiro na zona de rebaixamento tem chances de escapar, né? Remo, Confiança estão bem perto ali também da zona da degola, briga boa para não ser rebaixado. Série C que tem neste domingo, Joinville contra a Luverdense, o Operário em Ponta Grossa contra o Bragantino, o Globo contra o Botafogo da Paraíba, Acreano contra o Confiança, Juazeirense contra Santa Cruz. Lembrando mais uma vez que 13 e Ferroviário decidiram a Série D, Ferroviário foi campeão, as duas equipes estão na Série C. Série A tem neste domingo América Mineiro e Palmeiras, a reestreia de Felipão, Paraná contra Ceará, o jogo dos desesperados, São Paulo pode assumir a liderança diante do Vasco, Vitória contra Cruzeiro, Fluminense contra Bahia, Sport e Recife contra Chapecoense. O Porto foi campeão, venceu aí o Aves pelo placar de 3-1, ganhou a Supercopa de Portugal, Cláudio Falcão fez o único de honra do Aves e nós tivemos aí inclusive o Otávio, ex-Inter, dando assistência para o gol do Maximiliano Pereira, um dos gols aí, vitória e título da Inter. Copa dos Campeões, tivemos a Inter de Milão, gol do Lautaro Martinez com assistência do Henrique, que jogou no Barra Mansa, vencendo o Lyon pelo placar de 1-0. O argentino chegou fazendo gols lá no time da Inter de Milão. Teve assistência do Vinícius Júnior e o Real Madrid de virada bateu a Juventus pelo placar de 3-1, né? Foi de virada aí este duelo, teve gol contra da Juve, o Carvajal marcou contra o Patrimônio e depois de virada com Gareth Bale e assistência até do Vinícius Júnior aí no segundo gol, 3-1. Tivemos o RFS sendo campeão da Copa da Letônia, bateu o Valmiera na final pelo placar de 3-0, né? Então, como eu disse anteriormente aí, começando com emoção total já as decisões em território europeu, tá? E teve decisão de pênaltis também, né? 6-5 nessa decisão de penalidade máxima. O brasileiro Mauro Júnior fez um dos gols nesta decisão de pênalti. Sabe onde foi esta decisão? Foi na Holanda, Supercopa da Holanda, o Feyenoord ganhou nos pênaltis 6-5, parece 1-0 aí, mas foi 6-5 para o Feyenoord sobre o PSV, decisão de pênaltis, empate em 0-0. Mauro Júnior, que entrou no segundo tempo, bateu o pênalti e fez, mas não adiantou, porque quem venceu foi o PSV. Na Supercopa da França, PSG 4, Monaco 0, placar final aí deste duelo com os brasileiros sendo campeões. Começa bem a temporada, o PSG, o Neymar foi substituído neste duelo, PSG 4-0. No campeonato chinês, vitória do Xangai sobre o Changchun, o Beijing empatou com o Lifan, e a equipe do Pato, o Tianjin Quanjian, o Pato fez até um gol, perdeu para o Renan pelo placar de 2-1, não adiantou o gol não do Alexandre Pato, 2 assistências do Allan Kardec também. Mais uma vez aí o resultado do 13, gol do Marcelinho Paraíba, ele se recuperou do AVC, jogou, fez gol, mas não adiantou. Quem ficou com o título foi o Ferroviário, o título para o futebol nordestino, as duas equipes garantidas na Série C do ano que vem. Série C que teve Botafogo 2, Ipiranga 0, Náutico 2, ABC 0, Tupi 2, Volta Redonda 1, Cuiabá 2, Tombense 1. Foram os jogos aí do brasileiro da Série C. Tivemos a vitória do Blumenau sobre o Marreco, em grande jogo. O Marreco desperdiçou muitas chances, chegou a estar vencendo, mas tomou o gol muito logo em seguida, o que prejudicou o andamento do jogo, e o Blumenau se aproveitou, fez o quarto e o quinto, o Marreco não conseguiu se recuperar. Jogo Corinthians e Atlético Paranaense, né? Tivemos aí neste sábado também na Arena Corinthians, 28 mil pessoas, e ficou nisso aí que tá na tela aí, ó, tá com 10 segundos, mas não saiu disso, jogo muito feio, 0-0 placar final. Tem no dia 12 de agosto o primeiro campeonato da amizade em Itararé, no Jaime Soares de Almeida, o Queimadão contra o Cruz Vermelha de Riversul, 1h30 da tarde, estádio Carlos Menck, então tá aí, né? Queimadão de Taquarituba contra Riversul. Norte Futsal 2, Chopinzinho 2, né? Falei aí já deste duelo, tivemos a vitória de Siqueira Campos sobre Maringópolis, tivemos a vitória, a derrota de Renascença 8-4 para Imbituva, e a gente vai ficando por aqui. Um ótimo domingo, até mais, tchau.